Povo de Deus, Isaías, capítulo 13 e capítulo 14. A partir aqui desse capítulo 13, o livro de Isaías vai vir com uma série de capítulos com profecias, né, contra várias nações, né, também contra o seu povo, e essencialmente nesses capítulos, muitos capítulos, sobre várias nações, mostrando mais uma vez o Deus que não é um Deus nacionalista, não é um Deus que domina só uma região, não é o Deus que diz respeito a um povo. Ele tem um povo exclusivo, mas ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus dos céus e da terra, e ele tem o domínio dos céus e da terra em todas as nações. No mundo globalizado que nós temos hoje, não é isso? Onde existem potências, existe aquela classificação de primeiro, terceiro mundo, quem tem bomba atômica domina sobre quem não tem. Nós não podemos esquecer que acima de tudo isso, de bomba atômica humana, nós temos um Deus que rege os céus e a terra. E isso é de fundamental para você entender, mesmo que você não saiba como isso acontece, mesmo que às vezes alguns acontecimentos mundiais são ilógicos para a gente. É de fundamental importância você se firmar nesse entendimento de que esse Deus é o criador dos céus e da terra, ele tem um domínio global e a política do mundo, o que acontece no mundo está sob o domínio dele. Claro que isso não pode deixar você levar você à inércia, como muitas pessoas fazem. Ah, não, você é Deus, aí Deus sabe. No final, não, você tem que fazer a sua parte. Você não sabe qual é a vontade de Deus. Mesmo porque Deus, para realizar os projetos dele, ele usa seres humanos. Ele desperta vidas. Então esteja à disposição, esteja no eis-me aqui, envie-me a mim. Que para as coisas acontecerem, Deus vai usar pessoas. Se não usar você, vai usar outro. Mas ele espera que todos se coloquem à disposição para ser usados. Faça a tua parte. Lute por aquilo que já está revelado que é certo. Se há um governo, se há alguma coisa que categoricamente, claramente está em corrupção, está fazendo coisa errada, lute contra aquilo e não tome aquela ação que muitos tomam. Isso é Deus, a Bíblia já dizia, isso é com Deus. Não, faça a tua parte. Ok? Então aqui as profecias contra as nações. Nesse caso aqui é a Babilônia. A Babilônia que vai ser usada para castigar o povo de Israel, o povo de Judá, mas também depois não vai deixar de ser corrigida também. Inclusive essa é a grande crise lá no livro de Abacuque, onde o profeta reclama com Deus sobre as injustiças, e quando Deus vai se revelar a ele, Deus vai dizer que ele vai usar a Babilônia para corrigir a injustiça, e o profeta fica doido, fala, mas como assim você vai usar a Babilônia, se Babilônia é pior do que a gente? Entendeu? E aí depois, ele falou, não, mas Babilônia também vai pagar o preço dela. Logo de cara nós aprendemos que Deus usa quem quiser, sim, Deus pode usar um ímpio na sua vida. Pode. Tanto para te corrigir, como para te abençoar. Sim, pode usar sim. Deus usa quem quiser, a hora que quiser. Né? E não adianta insistir na formatação que vai dar ruim. Ele faz muita coisa que para nós não tem sentido, mas ele é Deus, ele faz da maneira que ele quer, e no final vai ser bom para todo mundo, como eu tenho sempre falado aqui. Então aqui ele tá usando a Babilônia, né? Olha aqui, olha o que diz no versículo 3: aos meus consagrados, os meus valentes, né? Ele vai usar esses consagrados, esses valentes, para arrefecer a ira dele, né? A ira dele contra os que se exultam e se orgulham. Então não importa, ele vai usar o povo dele, vai usar a Babilônia, ele vai usar quem ele quiser. E quem ele estiver usando é um consagrado dele, é um escolhido dele, é um ungido dele. Nós temos muita dificuldade com isso, né? Como é que pode ser escolhido de Deus e nem cristão é? É? Como é que ele pode ser um ungido de Deus e nem cristão? Aonde que você leu na Bíblia que Deus só usa cristãos? Deus usa quem ele quiser. A salvação eterna é para um grupo específico que se posicionar favorável a essa salvação. Isso é futuro, isso aí
é estado final de todas as coisas. Mas até que esse estado final de todas as coisas chegue, Deus vai usar quem quiser, a hora que quiser. E ele vai usar ímpio também. No caso aqui, Babilônia. Versículo 4, só um pedacinho. O Senhor dos Exércitos passa a revista as tropas de guerra. Então é ele que alista, é ele que dá ordem. Versículo 6. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Né? Perto está o dia do Senhor. É ele que vem trazer a assolação. Versículo 7. Os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Então, a quem ele foi exercer o juízo, os braços se tornarão frouxos e o coração se derreterá. Então, nós temos aqui o Deus que ele tanto fortalece quanto enfraquece os braços e corações. Depende do propósito dele. Deus é aquele que fortalece e é aquele que enfraquece o nosso braço e o nosso coração. Que nossos corações sejam fortalecidos pelo Senhor. Diante da dificuldade, diante de muitas perspectivas de desesperança, de corrupção generalizada, de tudo que nós olhamos no mundo, no local que nós vivemos, na empresa, na igreja, no colégio, na faculdade, na família, no bairro, sei lá. Qualquer lugar que se perceba isso, que traga angústia, que ele venha fortalecer o nosso braço, fortalecer o nosso coração. Ele faz essas coisas, ele exalta, como também abate. Versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, tá vendo? Onde ele vai destruir os pecadores. É para destruir os pecadores. Pecador é aquele que vive na prática do pecado, constante, pecado consciente, pecado praticado. A pessoa sabe que está errado, mas ela continua. Não é aquela coisa momentânea, ele não está lutando. Mas ele não está lutando, ele se entrega. Né? Muitas vezes até finge que está lutando, para enganar ele mesmo, mas não engana Deus. Então, cuidado. Tem pecadores que são assim. 10. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Isso aí é de Gênesis e Apocalipse, né? A questão da soberba, nós tratamos muito isso lá no livro de Provérbios. E o de Salmo fala muito também. Soberba é ruim, é veneno, né? O pessoal é altivo, o pessoal é nariz em pé. Hoje uma cereja do bolo, é isso. Como é que é? Alguém fala que é o último biscoito do pacote. Tem tantas ilustrações estranhas aí. Então, a Bíblia sempre combateu essas atitudes. Versículo 15, olha só, o negócio fica complicado aqui, ó. 15. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Olha o 16. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Olha aí, ó. Coisas assim que nos assustam. A ira de Deus sendo colocada. E continua. 18. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Olha. Os seus olhos não pouparão as crianças. Tá vendo? Isso é ira de Deus que acontece contra o inimigo e aconteceu também na história contra o povo de Deus. Deus traz essa ira para o seu próprio povo e para o inimigo. Às vezes o pessoal, já vi pessoas se escandalizando. Que Deus mandou ir lá, não sei o que, mandou matar todo mundo, até as crianças lá do povo. Que isso? Rapaz, ele não mandou matar só lá não, pá. Ele mandou matar até do povo dele, até dos servos dele. Você está pensando que foi só, você está escandalizado que foi contra o inimigo? Não, até contra o povo dele, que acabou se fazendo inimigo, mas era povo dele. Filho. Claro que deve ter muito mistério aí por trás, né? A gente, na nossa tentativa de formatação, tentativa de enquadrar o fato em nossa lógica, eu faço muito isso, né? Crio filmes
inventa história, né? Uma das histórias que eu já inventei diz que, na verdade, em algumas situações, não é mais a pessoa que está ali, é um anjo no lugar da pessoa, cumprindo o propósito de Deus. Aí, nesse caso aqui, as criancinhas aí, que não é criança, é criancinha para as pessoas. Deus traz o castigo, e aí vem uma mãe, vê um pai vendo seu filho sendo morto na sua frente, esquartejado, com a espada sendo, vendo grávidas sendo abridas, cortadas ao meio. Ah, uma cena dessa é muito forte, como forma de castigo. Mas dentro do filme, um dos filmes que eu já criei, aquilo ali não passa de cena. Porque aquela mãe, aquela criança já não está mais ali. Aquela criança já foi retirada, aquela criança já está na glória. Aquela criança, aquela mãe não passou por aquele dano. Porque quem está ali representando é um anjo. Né? Representando para quê? Para trazer juízo a quem estava em pecado. Então, o pai que está vendo aquela dor, a mãe que está vendo aquela dor, foram pai e mãe que cometeram abominação, que cometeram pecado, que fizeram coisas desagradáveis ao Senhor, que foram exortados, mas não mudaram. Ah, você não quer mudar não? Então tu vai pagar. E aí Deus cria uma representação teatral, eles veem uma cena que na verdade não existe, ali é um anjo, ali são anjos é, 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 configurados, vamos dizer assim, configurados não é palavra não, materializados para representar uma cena onde o pai, onde a criança já está na glória há muito tempo. Isso dentro do filme que eu criei. E por que, que nós criamos? E por que eu criei esse filme na minha mente? Porque isso é um dos meus curta-metragem. É porque isso é uma forma de formatar. É uma forma de aceitar Deus como Ele é e de alguma maneira trazer uma resposta ao coração, porque essas coisas incomodam. Aí vem a pergunta fatal. E quem me garante que isso não pode acontecer? E quem me garante que essa inspiração não veio de Deus para a minha vida? Para te ensinar, para te dar uma resposta possível. Quem me garante isso? Não sei. Eu não posso afirmar, mas também ninguém pode dizer que não é assim. Porque Deus pode fazer essas coisas. Não é isso? Deus pode fazer essas coisas. E aí nós temos aqui interessante, versículo 20 até o 22, uma profecia que fala que depois de destruída a Babilônia nunca mais seria habitada. Eu lembrei de um livro que eu já li há muito tempo, deve estar ele aqui guardado. Por que creio o nome do livro? Por que creio, no caso aí, é porque creio na Bíblia, né? O nome é Por que creio. Então, o autor diz assim, ó, vou mostrar para você por que eu creio na Bíblia. Ele colocou aqui ele fez uma pesquisa de várias profecias extraordinárias da Bíblia que foram cumpridas, que está aí para todo mundo ver. E uma das citações foi Babilônia, que na época que ele escreveu, ele mostrou, ó, vai lá na Babilônia, não tem nada lá, tem nada lá. Eu estava lendo um comentário, diz que Saddam Hussein tentou construir aquela região da Babilônia, não conseguiu. E aí mostrando que das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus são as profecias delas dadas e cumpridas. Se você pegar a profecia, por exemplo, de Daniel, da estátua de Nabucodonosor, que ele fala dos 4 reinos, aconteceu exatamente a sequência daqueles 4 reinos. Não é isso? Muito bem, então esse é o capítulo 13. Agora o capítulo 14 continua, né? Falando sobre a Babilônia, ao versículo 1. E unir-se-ão a eles dos estrangeiros, e estes se chegarão à casa de Jacó. Ou seja, vamos ler aqui o versículo todo. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra. Viu? E unir-se-ão a eles os estrangeiros. Então, depois que Deus trouxer o castigo à Babilônia, né, vai chegar o tempo da restauração do povo dele. E aqui ele está falando, ó, e unir-se-ão a ele os estrangeiros. E estes chegaram à casa de Jacó. Esse estrangeiro aqui é quem? Eu imagino que seja os dispersos. Os que foram dispersos pela Síria, que estão espalhados no mundo inteiro. Mas pensando também lá em Gênesis capítulo 12, né? Deus falou que Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu penso que também
dá para pensar aqui não só do estrangeiro, o judeu, né, que está longe da sua terra, em outros países, como aqueles que não são de origem e a congregação através da circuncisão, porque quem não é judeu pode se tornar judeu através da circuncisão, ok? Versículo 2: cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Então, vocês foram levados a cativos, agora vocês que vão colocar eles em cativo. Vocês foram dominados por eles? Vocês que irão dominar agora. É a promessa futura, depois de passar pelo sabão. Ok? 5. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cedro dos dominadores. Perversos, dominadores. Deus é aquele que quebra os perversos e os dominadores. E aí, já encerrando, nós temos aqui no capítulo 14, versículo 12, o conhecido texto que muitos teólogos aplicam esse texto a Satanás, como querendo dizer a origem de Satanás. Nós, na Bíblia, sabemos, a Bíblia fala sobre Satanás. Lá no Jardim do Éden, fala no Novo Testamento, fala em Apocalipse, né? Então, a existência de Satanás está muito clara na Bíblia. O que não está claro, não diz nada, é sobre a origem dele, né? A origem, né? E aí, dessa origem, o que nós temos é nada mais nada menos do que conjectura. Nós temos lá Ezequiel capítulo 28, né, que fala sobre o retiro, que esse retiro aí é entendido como sendo uma figuração, né, uma simbologia de Satanás. Claro, entenda sempre, esse retiro existiu, foi um homem. Só que as pessoas entendem que além da existência desse homem, também ia ser uma figura da existência de Satanás. Aqui, ele fala de um rei, aqui no Isaías 14, ele fala de uma pessoa poderosa, que existiu essa pessoa, que ela era soberba, e ela está vivendo em um mundo de politeísmo, onde eles acreditam em vários deuses, e esse rei aqui poderoso, essa pessoa aqui poderosa, ela crendo na existência de vários deuses, ela se ensoberbece tanto que ela acha que vai ser mais poderosa que até os deuses que ela acreditava que existiam. Eu vou colocar acima, né, de vocês. E aí vem uma sentença para ela: você vai ser abatido, na verdade, você vai ser morto. Você não vai conseguir o que você quer. Então, aí as pessoas entendem que é um texto que fala da realidade desse homem que existiu, mas que também prefigura Satanás, a queda de Satanás, né? Ainda mais quando o versículo 12 fala, né, como caíste do céu, né? Aí o pessoal viaja, né? Mas você precisa entender que ninguém pode afirmar com certeza que aqui tem uma menção a Satanás, porque no contexto não tem nada a ver com Satanás. Isso aí é uma interpretação, que é válida? Claro que é válida, porque praticamente todas as profecias que as pessoas hoje entendem que diz respeito a Jesus no Isaías, lá no contexto que foi escrito, não tem nada a ver com Jesus. Lembra do eis que o menino se nos deu, um filho nos nasceu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Lá na origem tem nada a ver com Jesus. Mas as pessoas entendem. Quem profetizou aquilo e quem ouviu aquilo, nem de longe imaginava que é uma profecia para o futuro, lá, futuro distante. É uma profecia para o futuro, mas era o futuro deles lá, né? Que aconteceria lá, e como acontecia, como deve ter acontecido. Mas também, além de acontecer lá, era um duplo sentido. É o que nós temos aprendido sempre. Fala com você, lembre-se que o Velho Testamento tem muitas partes onde o texto tem duplo sentido. Tem um cumprimento lá naquela época, que vai acontecer naquela época lá deles, mas também a mesma cena, a mesma palavra de respeito vai além do que eles imaginavam, ok? Em resumo, o que você precisa aprender é que a Bíblia não fala claramente nada sobre a origem de Satanás. E o que temos sobre a origem de Satanás é conjectura, são interpretações. Isso aí é o que você precisa entender. Versículo 22 para encerrar, para ir já encerrando. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e posteridade, diz o Senhor. Versículo 23, 14 e 23. Reduzirá-ei a possessão de ouriços
e a lagoa de águas. Varrê-la-ei com vassoura de destruição, diz o Senhor. Então, o negócio foi brabo para ele, né? O grandão, a Babilônia era se sentia os Estados Unidos, uma grande potência. Assim como o Judá também. O Judá se colocava como os Estados Unidos da América, a grande potência mundial. É isso? Você é a grande potência, você é grandona. Eu te usei e você ficou mais engrandecido ainda. Então, aguarde, o que é teu está guardado. Tua batata está no fogo, né? Tua batata está assando. Versículo 24, aí é uma profecia contra os assírios, que tinham se levantado contra o reino do norte, as 10 tribos. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Então aqui, a partir do versículo 24, nós temos aí também uma profecia contra a Síria. Versículo 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o avalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Então, se Deus determinou, quem vai invalidar? Se Deus fechou a porta, quem vai abrir? Se Deus abriu, quem vai fechar? Se Deus determinar a cura, quem vai falar que o contrário? É isso? E se Deus determinar a morte, quem vai falar o contrário? Só a única coisa que pode mudar, fazer o contrário, é o arrependimento. É o coração contrito. Ele pode fazer uma mudança. Há uma mudança na contrição, uma mudança no arrependimento, na humilhação. Aí muda. Aí pode mudar. É isso? E aí, mais uma vez, aqui fala a profecia sobre os filisteus, né? Aqui os assírios, e aqui agora, a partir do versículo 28, 14, 20, sobre os filisteus. No ano em que morreu o rei da Acais, foi pronunciado esta sentença, né? Não te alegres tu, toda a Filistia, tá vendo? Foi pronunciada. Então, é o Deus que traz, né, a justiça, é um Deus que julga os povos, né? É Ele que dá sempre a sentença. E encerrando aqui, o versículo 30. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Aqui já é uma profecia contra os filisteus. E assim vai, hoje, capítulo 14, versículo 13, capítulo 13 e capítulo 14, e depois vários capítulos, como foi dito, falando sobre outras nações. Ok? Tá aí. Isaías capítulo 14 e capítulo 13 e capítulo 14. Não esqueça de apoiar o nosso canal se inscrevendo. A sua função é se inscrever, que é rápido, é 5 segundos no máximo. Você apertou aqui embaixo, se inscreveu, está inscrito. Dá o seu comentário se quiser, dá o seu like, ajude o nosso canal. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.